Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento na fanpage Professor Elvis Milde da Silva, Dicas da Língua Portuguesa, e também no perfil pessoal Elvis Milde da Silva. O nosso tema de hoje é dissertação. Nós trabalharemos com a introdução do texto no dia de hoje e com o desenvolvimento e a conclusão na próxima semana, para ficar também mais fácil de entender esse conteúdo tão importante em vestibulares e em concursos. Muito bem, para início de conversa, na língua portuguesa nós temos três tipos principais de textos, que são o texto dissertativo, o narrativo e o descritivo. Hoje nós trabalharemos com o texto dissertativo. Para início de conversa, o que é dissertar? Muito bem, o texto dissertativo ele tem como objetivo defender uma ideia, defender uma opinião através de argumentos que serão utilizados para convencer o leitor da sua dissertação, do seu texto. Como está escrito aqui, é debater, questionar, discutir, opinar, expor pontos de vista e, por fim, tentar convencer a partir de argumentos que embasem, que sustentem nossas opiniões. Texto dissertativo, objetivo, defender uma ideia, defender uma opinião através de argumentos que convençam o leitor do nosso texto. E para convencer o leitor do nosso texto, nós precisamos ter argumentos legais, definidos, que embasem e sustentem nossas ideias. E como nós elaboramos um argumento para o texto dissertativo? É muito fácil. Vamos ver agora. Primeiro, nós temos que ter duas coisas na nossa cabeça. O destinatário do nosso texto. Para quem eu estou escrevendo? É para uma criança, é para um adolescente, para um adulto, para uma pessoa idosa, para uma pessoa que tem mais escolaridade, para uma pessoa que tem menos escolaridade? Isso eu preciso ter em mente. Por exemplo, se eu escrever para uma pessoa que não tem escolaridade de forma rebuscada, usando palavras difíceis, ela não vai entender nada. A mesma coisa, se eu escrever para uma pessoa que tem uma alta escolaridade, com palavras muito simples, muito informais ou coloquiais, o meu texto ficará incoerente. Então, conhecer o destinatário do meu texto, para quem eu estou escrevendo, é de extrema importância na elaboração de uma boa dissertação. Outro ponto importante é conhecer o assunto que eu estou escrevendo. Então, se eu vou escrever sobre educação, sobre saúde, transporte, lazer, moradia, corrupção, eu preciso dominar esse assunto para poder explicar da melhor forma possível para o meu leitor. Muito bem, como elaborar um argumento? Geralmente, em provas de vestibular ou concurso, o tema já vem estabelecido. Então aqui eu tenho o tema que está em azul. Os jogos no computador prejudicam a formação educacional ou intelectual do adolescente. Eu tenho tema. O que eu vou fazer com o tema? A partir do tema eu vou levantar um questionamento. Eu vou fazer uma pergunta, colocando o porquê na frente dele. Exemplo. Por que os jogos no computador prejudicam a formação intelectual do adolescente? Então, peguei o tema e levantei um questionamento, fiz uma pergunta, colocando o porquê na frente. A partir disso, eu vou elaborar de 2 a 3 respostas diferentes para essa pergunta que eu fiz aqui. Exemplo. Primeira resposta. Porque vinculam muitas vezes a violência como resposta natural frente à solução de problemas. Uma resposta possível. Outra resposta possível. Porque os pais não sabem estabelecer limites de tempo aos filhos quanto à exposição frequente a tais tipos de jogos. Terceira resposta. Porque as escolas não se preparam para trabalhar de forma favorável com muitas das ferramentas oferecidas pelo computador e pela internet. Tenho o tema, fiz uma pergunta e elaborei de 2 a 3 respostas para essa pergunta.
O que vão acontecer com essas respostas? Depois essas respostas serão trabalhadas no desenvolvimento. A primeira resposta, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Segunda resposta, segundo parágrafo do desenvolvimento. Terceira resposta, terceiro parágrafo do desenvolvimento. É claro que durante o desenvolvimento é acrescentado mais ideias, mais opiniões e assim por diante. Partes da dissertação. Alguns conhecem como início, meio e fim, mas o nome correto é introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando no aspecto visual, como uma redação vai se formar na folha de redação, geralmente a introdução ocupa um parágrafo, o desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos e a conclusão, um parágrafo. O que acontece na introdução do meu texto? Eu lanço a ideia. O que eu vou falar durante o meu texto? É como julgar um livro pela capa. Se você acha a capa bonita, as primeiras ideias, você vai ter vontade de ler o restante do texto, o restante do livro. Assim acontece com o texto. Se a introdução for chamativa, legal, o leitor vai ter vontade de ler o desenvolvimento, a conclusão e o restante das ideias. Essa é a ideia principal da introdução. Lançar o tema. O que você vai falar? Dar uma ideia geral e chamar a atenção do seu leitor. No texto dissertativo, nós temos 4 tipos principais de introdução. A primeira, a introdução básica, que é uma espécie de resumo do que será falado durante o texto. A introdução por enumeração, que você vai colocar o tema junto com os argumentos. A introdução por definição, você vai pegar a palavra ou a expressão central e vai definir, vai dizer o que ela é. E também nós temos a introdução por questionamento. A introdução será feita em forma de pergunta. É claro que essa pergunta depois terá que ser respondida durante o texto. Mas nesse momento nós iremos trabalhar com a introdução por enumeração, o tema e os argumentos. Aqui nós temos um exemplo básico para nós entendermos o que foi trabalhado até o presente momento. Então, primeiro, o tema. Chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Esse é o meu tema. O que eu vou fazer? Primeiro, levantar um questionamento, fazer uma pergunta com o tema, colocar o porquê na frente. Por que chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos? Fiz a pergunta, vou colocar 3 respostas possíveis para ela. Então, primeiro, existem populações imersas em completa miséria. Segundo, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. E terceiro, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. A minha introdução por enumeração. Então eu tenho o tema, mais os 3 argumentos e os conectivos. O argumento 1 está em vermelho, o argumento 2 em verde, o argumento 3 em azul e os conectivos em amarelo ou roxo. Então, chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. O tema, mais o conectivo, pois, mais o argumento 1, existem populações imersas em completa miséria. O argumento 2, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. E além de mais, conectivo, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Argumento 3. Então aqui você pode perceber, introdução por enumeração, o tema, primeiro, conectivo, argumento 1, argumento 2, o conectivo e o argumento 3. Facílimo de saber esse esquema da introdução por enumeração. Ok, pessoal? No próximo vídeo nós trabalharemos o desenvolvimento e a conclusão do texto dissertativo. Lembrando que o texto dissertativo defende uma ideia através de argumentos. Eu preciso usar argumentos. Como eu vou elaborar argumentos? Eu pego o tema, formo uma pergunta, acho 3 respostas. Tenho a introdução por enumeração,
que é o tema, mais os 3 argumentos e os conectivos que farão a coesão da introdução do meu texto. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!